Ok? Boa noite, Nação Rubro-Negra, boa noite, Brasil. Hoje a live é com Zé Mário, nosso grande atleta que se tornou treinador vitorioso, muitos títulos como jogador, como treinador. Vai ser um prazer hoje conversar com o Zé Mário. Excelente cabeça de área. Aguardar só ele entrar aí, pra gente bater um papo. Falar sobre fundamento, sobre esquema tático, sobre a história dele como jogador, como treinador. Tive o prazer de trabalhar com ele no Botafogo, foi meu treinador. Fala, Zé. Pede aí pra mandar o convite. Zé, manda o convite aí, por favor. Fala, Zé Mário. E tudo E bom? aí, Zé? Tudo bem, graças a Tudo Deus. Prazer bem, falar, graças a Deus. prazer, prazer falar com você, irmão. Não, Tá tudo prazer é tranquilo? todo meu. Como é que tá a família, o Netinho? Tô sabendo que o Netinho faz maior bagunça aí, né? Meu Deus do céu, dá pra virada. 2 aninhos, mas ninguém aguenta. É mesmo? Mas tá tudo bem, a família tá boa, né? Nessa pandemia toda, com cuidado, né? Muito Aham. cuidado com as coisas, mas a gente tá saindo bem. É importante é cada um se cuidar, né? Cada um se cuidar, usar máscara, usar álcool gel e se cuidar, né? E se É, o, cuidar. o mais importante é o respeito ao outro, né? Porque quando você usa máscara, você está evitando com uma chance muito boa de não passar alguma coisa para o outro, né? Isso é, inclusive no Japão é assim, né? Os caras tá É, resfriado, ele usa logo a máscara, não é para ninguém passar para ele, para não passar para ninguém. Isso é uma educação, é outra coisa, né? isso também tudo é questão de adaptação, né? É. O povo brasileiro não está acostumado a usar máscara, mas aos pouquinhos a gente vai acostumando e logo logo tudo isso vai passar e a gente vai viver a vida normal novamente, né? Se Deus quiser. Faz Então dá parte seu da boa noite, vida. dá seu boa noite aí para todos os torcedores brasileiros e começa já a Boa contar a sua noite, aí o pessoal que está entrando aí, prazer muito grande estar aqui, poder comentar a minha carreira, né? O que é ser jogador e depois passar a ser treinador quase que imediatamente, assim, é uma transição muito difícil. Mas graças a Deus eu tive bons companheiros, bons pessoas que me ajudaram bastante nessa transição. É verdade, eu tive o prazer de trabalhar com você como treinador, né? Não tive o prazer de jogar do teu lado, né? Mas tive o prazer de ser treinado por você, né? Era chato pra E caramba, né? não, você não, que é isso, cara. A sintonia até que foi bacana, né? Pô, tinha um Abelão lá que também jogou comigo no É, Botafogo. Eu tive o prazer, a satisfação de fazer a live com o Gaúcho, Abel. Marco Antônio, Marco Antônio, é, Oswaldo, é, tinha muita gente boa Josimar, lá, Josimar. Josimar, Lupecino, Té, né, Geraldo, Alemão. Era muita gente boa, né? O Botafogo tinha um timaço. Zé, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história aí. Como é que você começou a ter esse prazer de ser jogador de futebol? Como foi seu começo? Eu queria ser engenheiro eletrônico, né? Meu pai que me obrigou a ser jogador de futebol. Eu sou diferente de todos os meninos do mundo, né? E eu comecei no futsal, já com 9, 10 anos. Comecei jogando pelo Magnatas. Do Magnatas eu fui pro Vila Isabel. E no Vila Isabel tinha um amigo meu, Marquinhos Malízia, que estava no Fluminense, no Infanto Juvenil de futebol de campo, e me levou para treinar lá com o Pinheiro. Eu fiquei lá mais ou menos 1 ano, ou 8 meses, não me lembro bem a época, mas eu sei que no final do ano de 65, meu pai mandou escolher entre o Vila Isabel e
o futebol de campo fluminense. Eu escolhi o Vila Isabel. Não porque eu não quisesse jogar futebol, é que o futebol me atrapalhava muito, os estudos, né? Eu ainda tinha na cabeça ser engenheiro eletrônico, tinha que estudar bastante. Eu, no São Bento, eu perdia 2 aulas por dia para treinar no Fluminense. E no Vila Isabel não perderia aula. Eu ia, era à noite os treinamentos, eu poderia me dedicar mais aos estudos. Mas isso aí durou só 6 meses. Porque aí eu, nas férias de julho de 66, eu fui para o Bom Sucesso treinar nas férias, e lá o treinador pediu que eu ficasse, que eu ajudasse eles lá. E eu falei, bem, eu não posso vir treinar durante a semana. Como o jogo era um domingo de manhã, eu treino no sábado e jogo no domingo, se vocês quiserem. Durante a semana, eu saí do Fluminense por causa disso, eu não vou para o Bom Sucesso agora deixar de estudar durante a semana. O treinador aceitou, eu fiquei assim um bom tempo, indo só treinando no sábado e jogando no domingo, e até me profissionalizar no Bom Sucesso. E aí começou a minha luta pelos direitos. Primeiro, meus direitos, né? Segundo, os direitos dos jogadores. Né? Que já no Bom Sucesso eu ganhei passe livre por má conduta de um diretor. Né? Ele quis escalar o time, escalou, me tirou, porque eu tinha tido um problema com ele antes dele sair a primeira vez do Bom Sucesso. Eu não quis assinar contrato de gaveta, porque eu não recebia nada. E ele, quando ele voltou, ele queria me prejudicar. E aí eu já estava com 3 meses de salário atrasado, entrei na justiça, ganhei meu passe quando fui convidado para ir para o Flamengo. Aí treinei lá 4 meses na pista, com o Freitas Solis, joguei 2 jogos só com ele, amistosos, e era a pista certa, né? E quando chegou no início do ano de 72, foi em outubro de 71 que eu fui para lá, janeiro de 72, o Zagallo entrou. Primeiro treino ele me deixou no banco. Não me deixou na grama, nem treinei, né? Aí eu olhei para ele, ele vinha saindo, eu falei, acabou o treino, acabou, mas você bate uma bolinha ali. Eu falei, não, Zagallo, muito obrigado, mas eu estou há 4 meses aqui no Flamengo. Eu vou voltar a estudar, que era o meu desejo, e muito obrigado. Ele, não. Vem aqui, bate uma bolinha ali, que tinha jogo na quarta-feira. Ele falou, quinta-feira eu vou fazer um coletivo contra os juniores, com o pessoal que não jogou, vou botar você e te dou uma solução para você, ou sim ou não. Falei, tá bom, né? Vou dar mais uma chance para mim e para o Flamengo, né? E para o Zagallo. Mas aí treinei, fiz 3 gols no treino, que eu jogava mais avançado nessa época no Flamengo, jogava mais de 8, né? Um meia de ligação, né? Aí fiquei, falei, bem, ele não me falou nada, eu falei, bem, vou dar até sábado. Sábado de manhã, eu treino e não apareço mais, nem vou falar mais nada com ninguém, não vou mais. E aí, no sábado, quando eu chego na Gávea, o Aristóbulo me pergunta, você tem dinheiro aí no bolso? Eu falei, tenho. Por quê? Ele falou, não, vai ali no supermercado, compra uma escova de dente, uma pasta de dente, que você vai concentrar com o time. Eu falei, mas eu não tenho roupa, não tenho nada. Ele disse, não, mas a gente vai te dar roupa um agasalho para concentração. Depois que você acabar o jogo, você muda de roupa e vai embora para casa. Eu falei, então tá bom. E aí começou a minha vida no Flamengo realmente. Depois fomos para um amistoso na Bahia. Eu ainda sem contrato, sem nada acertado. Jogamos um amistoso na Bahia, que o Paulo César não queria ir para a ponta esquerda, eu mato ele. Ele, na hora do jogo, falou, eu não vou para a ponta esquerda, eu ia entrar no lugar dele e ele ia para a ponta esquerda, que o Arilson passou mal durante lá um problema alimentar, e eu olhava para a cara dele e quase dou-lhe um soco, né? Porque era a minha grande chance. Mas todo mundo ajudou, o Fred, o Rogério, todo mundo falou, ele acabou indo para a ponta esquerda e eu fui o melhor em campo e já saí de lá contratado pelo Flamengo, com meu passe vendido, e Deus sabe o que faz. Né? Assim que comecei no Flamengo. Começou no Flamengo. Aí você começou a deslanchar, né? Começou a deslanchar, porque na época tinha lá o Fio Maravilha, você chegou a pegar o Fio Maravilha lá? Puxa, eu peguei Dionísio. Quando eu cheguei em outubro, tinha Thales, Buião, Paulo Henrique, Murilo, Liminha, Zanata. Zanata estava voltando de contusão. Tinha Zé Eduardo, um baiano que jogava muito, Fio, Dionísio, Arilson. Era muito jogador. Cabralzinho.
Samarone, era muito jogador bom. Mas aí, Sim. já em 72, fizeram uma limpeza. Então, já não tinha todos esses jogadores. E eu comecei no lugar do Zanata, porque ele estava voltando em contusão, e acabei me firmando, né, como titular. Aí já fui campeão do Torneio do Povo, Torneio de Verão, Taça Guanabara e campeão carioca no meu primeiro ano de Flamengo. Já começou a colecionar títulos. Foi bom. Tinha um timaço, né? Paulo César É, Caju voltando. é verdade. Pô, Eu foi bom. cheguei justamente nessa época. Eu peguei o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio, o goleiro. Uhum. Aloysio, Fred, Tinteiro. Não, Tim. Tinteiro também estava. Tinteiro era lateral esquerdo também, era reserva, parece, do Paulo Henrique, né? Liminha. Mas você chegou lá É... antes de mim? Não, Não. não. Quando eu cheguei, você já estava lá. Eu cheguei mais ou menos no final de 69 para começo de 70. Entendeu? Aí eu Pô, conheci essa rapaziada toda lá, Fio Maravilha, Doval, Rogério, entendeu? você foi antes de E mim, então. Eu Arius, cheguei em 71. é, cheguei em 69, final de 69, começo de É, 70. uhum. É, 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 Fidel não, quem é o Arilson, Arius. Tinha muito jogador bom o Flamengo, né? Era um time bom. Luiz Luiz Carlos, Carlos tinha o Luiz Carlos Babão. lá também. O Luiz Carlos. Mas Eu também peguei Luiz foi. Carlos. Eu já tá pequenininho lá, eu já ficava olhando já a rapaziada treinando ali, entendeu? Porque justamente tinha tudo isso que você estava comentando aí. Os jogadores que jogavam no domingo treinavam na segunda-feira com os juniores, né? É, E quem me levou foi o seu Walter Miralha, me levou pro Flamengo. Walter Miranda, grande treinador de base, né? Foi muito, muito importante para muito, muito jogador do Flamengo. Você era de fazer gol também? Às vezes? Não, eu no Flamengo, eu soube que eu fiz 5 gols, eu nem lembro. Eu me lembro que, agora eu vendo a minha autobiografia, eu entrei em alguns sites e descobri que eu fiz um gol no amistoso e fiz um gol, eu me lembro que lá na África eu fiz um gol, fiz 3-2. Me lembro um jogo do América que a gente empatou de 2-2, eu fiz o gol. Me lembro do gol de Bom Sucesso contra o Bom Sucesso de bicicleta, que eu fiz de bicicleta, né? E ninguém tem gravado, se fosse do Zico estava aí, mas o meu não tá. O do Ziga tava aí já, né? Pô, tava aí E, a mostrando para todo mundo, né? aí você jogou até que ano? Aí eu joguei até de 70, na realidade, né? Meu contrato foi de fevereiro de 72 até fevereiro de 75, quando eu me indispus com o presidente do Flamengo, que ele tinha me prometido um aumento no ano de 73, mas como o time estava perdendo muito, eu não tive coragem de cobrar um aumento, porque meu contrato estava em vigor. E quando acabou o meu contrato, ele me fez uma proposta muito menor do que ele já tinha me prometido que ia me aumentar. E eu fui falar com ele, ele falou que eu estava mentindo. Eu falei, não, eu não estou mentindo, quem está mentindo é você. Não, é você que está mentindo. Ele falou, tá bom, então não jogo mais no Flamengo, vou embora. Aí meu Ah, pai conversou com o presidente, e eles me deram um salário, mas fixaram meu passe em 200 mil, em 74 já, né? Então aí eu fiquei 6 meses ganhando um salário irrisório na ocasião, muito abaixo do que ele tinha me prometido já, mas em compensação meu passe estava em 200 mil. E quando ah, acabou o ano, o Liminha se machucou, eu vinha jogando pela ponta esquerda com o Gilberto, chegou nas 3 últimas partidas, o Liminha se machucou, eu joguei de volante e fui melhor em campo nas 3 partidas. Isso aí me valorizou muito e o Fluminense me comprou. Depositou na federação meu passe, e até foi curioso, porque o Horta só podia pagar em fevereiro, mas pediu que eu começasse a treinar em janeiro. Eu comecei treinando no Fluminense em janeiro, com autorização do presidente do Vasco, do Flamengo, mas quando, num determinado momento, o seu Jorge Alão me convidou para voltar ao Flamengo, porque o Fluminense não tinha pago ainda,
e que me pagava a mesma coisa que eu ganhava no Fluminense, que para mim era bom. E eu, como tinha uma amizade muito grande no Flamengo, gostava de todo mundo, tinha jogadores e tudo, eu me prontifiquei a voltar. E o seu Jorge ela falou: então amanhã você já treina no Flamengo. Não, vocês ligam para o Horta, o presidente Horta tem que me liberar de novo. Eu não vou abandonar o Flamengo e subir do Fluminense para voltar para o Flamengo, mesmo que eu passe no Flamengo. Se vocês deram autorização para treinar, ele tem que para voltar. Quando eles ligaram para o Fluminense, o doutor Horta falou assim: tá, eu resolvo isso à tarde, que eu estou ocupado. Nesse resolvo à tarde, ele arranjou dinheiro e depositou na federação o dinheiro do meu passe e eu fiquei no Fluminense. Aí saí do Flamengo nessas condições assim. Aí foi bom para mim, porque eu fui para a Máquina, né, de 75, que um dos maiores times que eu joguei na minha vida, né, de muito jogador bom e consagrado, né, já com experiência, né, não era um jogador como o Flamengo de 74, que era muito jovem, era um grande time, né, mas também era muito jovem. O de 75 era um grande time e muito experiente, né. Foi muito bom também. Então essa experiência foi excelente, né, no Fluminense, que você pegou aquele timaço do Fluminense, a Máquina, o Riverino já estava. A Máquina original, né? É, o Riverino já estava, porque né? Porque 76 foi cópia. Cópia não é melhor que a original, né? Ah, claro, com certeza. E ganhou o título lá? Ganhou o título? A gente ganhou Taça Guanabara e ganhou o Campeonato Carioca, né? E foi vice, tirou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Você parou de jogar quando? Eu parei de jogar em 82, mais de 82, na Portuguesa do Esporte, né? Do Vasco, saí do Fluminense, fui para o Vasco, fiquei lá 4 anos. Também ganhamos Taça Guanabara, 2 Taças Guanabara, ganhamos o Campeonato Carioca, fomos vice-campeão brasileiro em 79, e aí me indispus lá com Hélio Vigio e com Eurico. Hélio Vigio foi meu supervisor no Fluminense, quando eu vim em 78. Né? Aí eu fui para a Portuguesa em 80. E fiquei 2 anos na Portuguesa. A Portuguesa não tem muito assim, ansiedade, não tem muita tradição de ganhar título, mas assim mesmo a gente fizeram uma Copa Internacional, Copa Itaú Internacional, que a gente ganhou. Então, pelo menos todo clube que eu passei, um título eu ganhei. Importante ou não, a gente ganhou alguma coisa. A mudança de jogador... Dá licença. Joguei no São José 5 meses. São José dos Campos, 5 meses. No futebol paulista, né? Paulista. Essa mudança de jogador para treinador. Nós jogadores, nós estamos acostumados a ser comandados, né? Eu fiz essa pergunta para o Abel também. Nós estamos acostumados a ser comandados. Quando a gente passa a ser treinador, aí a gente vai comandar. Essa mudança sua de jogador para treinador, como aconteceu? Você recebeu algum convite, mesmo sendo jogador de futebol, ou você se preparou para se tornar treinador? Eu fiz uma operação em 81, dezembro de 81, de hérnia de disco. E eu resolvi que não ia mais jogar, apesar do médico falar: não, você tem condição de jogar. Eu falei: não, meu contrato acabava em maio de 82. Em dezembro eu comuniquei à Portuguesa que não voltaria mais a jogar. E eles falaram assim: não, mas você vai receber até o final do seu contrato, mesmo você não jogando. Eu estava em tratamento, e aí vim para o Rio e recebi um convite da Portuguesa do Rio, que tinha lá como vice-presidente do clube o Dr. Otávio Martins, que tinha sido meu médico no Vasco, e como diretor de futebol, o sogro do Guina, que também é jogador do Vasco. Me pediram para ajudar lá, e eu fiquei lá um mês e pouquinho, e também não consegui, porque era muito longe da minha casa, não compensava financeiramente, porque a ajuda de custo não compensava. Eu distribuí o dinheiro entre os jogadores da Portuguesa para eles poderem treinar, porque não tinham dinheiro nem para passagem. E aí não estava sendo bom para mim. E no dia que eu me demiti da Portuguesa, quando eu saio do estacionamento em frente à Portuguesa ali do Rio, da ilha, está o supervisor do Botafogo, Heron Beresford, com o Jair, que tinha sido goleiro comigo no Vasco.
e me convidou para ser treinador do Botafogo. Falei, eu, treinador do Botafogo? Por quê? Eu não tinha a mínima ideia disso aí, né? Não, a gente quer estar acompanhando o seu trabalho na Portuguesa, a gente tinha feito um bom campeonatozinho, um torneio que teve, e a gente quer que você vá para o Botafogo. E eu fui assim, né? E cheguei lá cru, eu fui cru, não tinha ideia, apesar de que esse problema de comando não foi o grande problema, porque eu sempre comandei meus times, sempre fui capitão do time, desde futebol de salão, eu sempre comandei, nunca participei só ou tirei cara ou coroa como capitão. Eu participava dentro do campo, das ações do time, eu cobrava dos jogadores o que o técnico falava do lado de fora, sempre cobrei dos jogadores. Então isso aí não foi muito ruim. A adaptação é que é difícil, porque uma coisa, como você falou, é ser comandado, outra coisa é comandar com energia e saber até o teu limite desse comando, né? E o Botafogo, para mim, foi uma escola muitíssimo boa. Passei lá um ano, quando treinadores eram mandados embora do Botafogo de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, eu fiquei um ano com o presidente Juca Melo Machado e o Luiz Fernando Maia como diretor. E eles foram assim, me deram uma carta branca para atuar. Eu dispensei vários jogadores que queriam atrapalhar, na minha opinião, e realmente estavam atrapalhando a estrutura do Botafogo, porque estavam há muito tempo no Botafogo e não tinham a ambição de fazer as coisas certas, né? Subi com muito menino, como o alemão, né? Que o primeiro dia que eu coloquei o alemão no time titular no treino, no dia seguinte ele veio me pedir para não colocar mais, que ele tinha sofrido na concentração, pressão para pedir para não jogar, queriam bater nele. E aí eu apertei ele para dizer quem era, ele não quis me dizer, mas eu descobri por outros meios e mandei os caras embora e ele ficou. Depois eu subi com o Luizinho Quintanilha, com 16 para 17 anos, né, treinava comigo e jogava no juvenil, até que um dia eu coloquei ele num jogo, me lembro que foi no campo do Vasco, não me lembro contra quem, ele entrou durante o jogo, foi muito bem, ele ficou definitivamente no time de cima. Então eu sempre gostei muito de trabalhar com jovens, em todos os clubes que eu passei, sempre puxei meninos de 16, 17 anos para treinar comigo, e eles treinam o coletivo final na categoria deles e jogam na categoria dele até que eu puxe definitivamente. Eu fiz um trabalho muito bom em todos os times que eu passei, tanto aqui no Brasil quanto no mundo árabe, eu sempre fiz isso. Revelei muito jogador no Internacional de Porto Alegre, no Roquembar, principalmente, né? No Guarani, vários jogadores. O Léo Ara, eu lancei com 17 anos num jogo contra o Corinthians, no Pacaembu. Os caras falaram, tu é maluco, vai me matar. O menino fez 2 gols e deu um passe pro terceiro. Léo Ara, depois teve no Internacional. Então quer dizer que quando eu cheguei no Botafogo em 83, era o primeiro clube que você estava dirigindo aliás, o segundo clube como treinador, o Botafogo. Foi lá que eu cheguei, encontrei você já no Botafogo como treinador do Botafogo. O Zico deu muita força para te contratar, hein? O Zico me ligou várias vezes. Não, pode levar, você vai realmente. Não, eu sabia, né? Mas sair do Flamengo para o Botafogo naquele momento, quando o Botafogo não estava numa situação muito boa, era difícil, tinha que ter peito, né? Mas fizemos um bom trabalho, né? Eu observava muito, né, o seu perfil, o seu comportamento, a sua liderança. Sabe que o treinador tem que ser líder, né? Tem que mostrar a autoridade, né? E você sempre foi um treinador que sempre trouxe, né? Somos amigos, né? Claro, sempre trouxe o grupo para perto de você, né? E você procurava dialogar. Quantas vezes nós fizemos reuniões quando acontecia alguma coisinha, a gente resolvia ali. Então, essa sua liderança foi que fez aquele grupo, né, a crescer, né? A sua visão dentro de campo, o seu esquema tático, a obediência, a disciplina, né, no esquema tático que você adotava, ele procurava obedecer o esquema tático, ser disciplinado.
E por isso que a gente fez grandes jogos, né? A gente foi até para o Japão, fomos vice-campeão no Japão, né? É. Eu tinha ido ao Japão com o Flamengo, quando eu me tornei campeão do mundo. E ajudei muito a levar o Botafogo para o Japão para participar de um torneio lá no Japão. É a Copa Quirim. E a Copa Kirin, exatamente. Fomos vice-campeões. Uhum. E para mim, cara, foi uma honra trabalhar com você, né? Pela a sua visão, a sua personalidade, de você saber dialogar com o grupo, com os jogadores, entendeu? E eu fiquei muito, mas muito, muito, muito feliz mesmo de ter trabalhado com você. Por isso que eu tenho essa honra de estar fazendo essa live com você, conversar com você sobre o esquema tático, sobre a importância do futebol brasileiro. Eu queria saber de você se naquela época do futebol, da nossa época para atual agora, qual a diferença que você vê? Poxa vida, isso é uma pergunta fácil de responder, mas difícil de o pessoal entender, né? Porque assim, É, como jogador, não tem comparação. Os jogadores da nossa época eram muito mais técnicos, né? Tinham muito mais iniciativa de jogo, tinha muito mais personalidade dentro do campo. Eu costumo falar, apesar que muita gente não entende e me critica, que o treinamento durante a semana em relação ao jogo são só 30%. 70% é o jogador que entra no campo para ganhar o jogo ou perder o campo. Quem ganha é o jogador e quem perde também é o jogador. Agora, a iniciativa dele dentro do campo, né, e vale pelo menos 40%. E a técnica 30%. Se juntar isso tudo, é que faz o trabalho. Não adianta ter só os 70 do jogador e não ter os 30 do treinador. E não adianta ter só os 30 do jogador, do treinador, porque não vai ganhar isso. Então, por isso que naquela época, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a colocar em campo para os jogadores a iniciativa. Eu nunca tolhi o jogador de dar um certo número de toques de bola dentro no treino, né, a não ser naquela recreação, que era para não correr, né, com a bola, tinha que tocar para descansar mais para o jogo, mas a iniciativa do jogo é diferente do treino. Se você não der isso para o jogador, na hora que você fizer um esquema rígido, que o jogador não possa criar, ele vai olhar para o banco e vai, se você não fala nada, ele vai bater no muro. Se tiver um muro na frente, ele bate no muro até o todo. Isso aí eu via na Europa, os jogadores assim. Treinavam, a gente marcava aquele, joguei várias vezes contra time da Europa. A gente já sabia a jogada deles, faziam uma vez, a gente marcava aquilo, era o jogo inteiro a mesma coisa. Mesmo a gente marcando, eles não criavam outras coisas, diferente do brasileiro. é Então, verdade. hoje, o treinamento na minha concepção, na base, está muito errado. 2 toques, 3 toques, está tolhindo a criatividade do jogador. O jogador brasileiro não tem característica europeu, ele cria, ele inova. Eu tive um treinador, Nunes, na categoria de base do Bom Sucesso, Major Murilo de Carvalho. Pouca gente conhece. Ele esteve no Vasco, na base, foi para o Bom Sucesso. Ele falava assim para mim, quando eu pegava a bola e fazia uma jogada simples, ele dava falta. Eu falei, por quê? Você fez o óbvio. O óbvio, 3 milhões de meninos na sua idade fazem isso aí. Você quer ficar para sempre no Bom Sucesso? Faz isso aí. Você tem que pegar, quando um companheiro estiver com a bola, você tem que estar olhando o campo todo, e quando você receber a bola, você não precisa olhar, você domina e dá sem olhar. Foi aí que eu aprendi a olhar para um lado e dar para o outro. Que depois quem eternizou isso foi o Mário Sérgio. O Mário Sérgio, que chamava até ele de Zarolho, porque ele fazia essa jogada, olhava para um lado e dava para o outro. Eu tenho uma revista, um recorde de revista de Exatamente. São Paulo. Eu tenho uma revista de São Paulo, um recorte, que eu pergunto a ele, Mário, onde é que você aprendeu isso aí? Ele falou, eu aprendi com o Zé Mário em 1975 no Fluminense. Ele fazia isso e eu aprendi, comecei a fazer e desenvolvi mais ainda, porque ele atacante pode fazer. Eu nem sempre posso fazer jogando de volante, porque eu no Fluminense eu fui jogar de volante. Se eu faço olho para um lado, jogo para o outro e erro, os caras vão dentro do gol, né? Então fica mais difícil. Ele pôde desenvolver porque ele é atacante. Perdeu a bola lá, todo mundo está aqui. E uma outra coisa interessante, Nunes,
que eu vejo hoje, quando você perdia a bola lá na frente, o Andrade, o Adílio, ou quem tivesse lá atrás, não reclamava que você perdia a bola. Quando o Zico perdia a bola, ninguém reclamava. Hoje, quando o atacante perde a bola, os caras reclamam, toca essa bola. Não toca, o atacante tem que resolver, pô. Ele tem que driblar, ele tem que fazer a jogada que vá surpreender o adversário. Vai fazer o beabá, acaba 0-0. Ou um erro, uma falha grosseira, alguém faz gol. Não pode ser assim o futebol. O futebol brasileiro não é assim. Se fosse jogo de xadrez, a Espanha, nenhum time da Europa vinha buscar os sul-americanos para decidirem o jogo. Quem decide o jogo? O sul-americano. Quem decide o jogo na Europa hoje? Cristiano Ronaldo. Quantos anos que o Portugal não tem um ídolo? O último ídolo, realmente ídolo de Portugal, foi Eusébio. Eusébio, exatamente. O timaço que a Alemanha diz que tem hoje, quem é que chega perto do Beckenbauer? Nenhum. Entendeu? Então, nós fabricamos ídolos. Quando eu discuto futebol com os amigos, aí eu não cito Pelé, Garrincha, eu cito aqueles que não foram na seleção brasileira, assim, que não foram titulares, como o Ademir da Guia, Dirceu Lopes. Né? Você cita um Ivo Sodré. Quem viu o Ivo Sodré jogar era titular de seleção hoje, ou não? É verdade. Quem viu um Alves jogar, são jogadores excepcionais, mas era muito. Eu me lembro que o Zanata que, poxa, não precisa nem falar como jogador, né? Como pessoa também, que é excepcional. Falava do Zanata, por que você não almeja a seleção brasileira? Assim, como? Olha quem está lá. Como eu vou? Eu sou mais um. É tirar cara ou coroa. Eles estão lá mais perto, foram convocados, mas eles têm grandes. E o Zanata, que era um grande jogador, ele não foi à seleção brasileira. Por quê? Porque era muita gente boa. Eu fui relacionado, machuquei, passei 6 meses sem jogar, nunca mais, pô. Era muito jogador bom, né, Nunes? Então, assim, a gente lembra daquele tempo. Então, hoje, os treinadores, aí passando de jogador para treinador, a gente está tendo uma safra muito boa, mas que está precisando de orientação. Né? A gente não pode ir para a sala de aula, estudar. Eu sou formado em educação física, eu fiz gestão desportiva na Fundação Getúlio Vargas, fiz gestão de futebol na Universidade de Futebol do Medina e fiz agora coaching. Eu estudo, eu gosto de estudar, mas na hora de aplicar isso no campo, você tem que pensar 2 vezes. Não é porque eu aprendi aquilo que eu vou chegar lá e vou dar. Eu tenho que ver os jogadores, o nível dos jogadores, a característica dos jogadores, a característica do clube. Um treinador que chegue no Flamengo e jogue para defender vai morrer de fome, porque a característica do clube é de ataque. A torcida não aceita defesa, é para atacar. Mesmo o time não sendo dos melhores, no elenco, tem que atacar. Você tem que criar jogada de ataque. Então, a carência do clube é importante, do jogador é importante, e do país que você está. Eu trabalhei no Brasil e trabalhei no mundo árabe. Acha que lá no mundo árabe eu trabalhei a mesma coisa que eu fazia no Brasil? Não, é diferente. Não. Você tem que assimilar, você tem que se adaptar. Esse é o grande problema que eu estou vendo no Brasil hoje com os treinadores, de adaptação à característica. Não pode imitar a Europa. Não pode imitar a Europa. A Europa é outra coisa. O trabalho dele lá foi sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Eles têm outra cultura, outra alimentação. Tudo é diferente da gente. Nós precisamos criar, porque nós somos criativos. Concordo contigo. Não, fica à vontade. Eu cansei, Zé Mário, de estar treinando na Gávea e de repente olhar para a arquibancada e ver 20, 30, 50 pessoas lá em cima da arquibancada observando os treinos nossos. Eram estagiários ou treinadores que vinham para o Brasil aprender com os professores, né, os treinadores, com os preparadores físicos brasileiros, e voltavam para seus países. Hoje a gente não vê mais isso. Você acha que está faltando na gente, a gente ir lá ver o que está acontecendo da Europa em relação
ao treinador, o que é que ele evoluiu, se a gente precisa voltar a ser o que a gente era, né? A dar mais confiança aos nossos treinadores, porque os nossos treinadores, eles não têm segurança. Eles não têm segurança. Você é contratado, daqui a pouco você fica só 3 meses, 6 meses. Olha lá, se ficar um ano. Se ficar 1 ano ou 2 anos, oh, maravilha. Mas a gente precisa mudar essa nossa mentalidade também. Né, de você contratar um treinador e daqui a pouco você já tira. O cara perde 1, 2, 3 jogos, já tira, já não serve mais. Eu acho que os nossos treinadores não precisam de proteção. Ô Nunes, primeiro de tudo, a gente não precisa ir lá fora aprender nada, porque tem televisão, todos os jogos estão na televisão, todos os treinamentos estão no YouTube, onde você quiser. Você olha o treinamento, todo mundo faz, todo treinador observa isso. Se tem um treino de algum treinador na Europa, você vai olhar e vai ver o treino. Se você tem um jogo, você analisa o jogo, você está vendo tudo. Nós, treinadores, temos essa capacidade de observar. Eu quando vejo o jogo, você me perguntar quanto está o jogo, às vezes eu não sei, porque eu estou observando, a bola está num lado, quando a televisão abre, eu estou vendo onde estão os outros jogadores. Eu estou percebendo sempre a opção do jogador, a iniciativa do jogador, né? a tentativa de ludibriar o adversário. Essa é a função do jogo. A função do jogo, você tem que ludibriar o adversário, porque o adversário está ali para te impedir de você fazer as coisas. Então, o treinador, ele tem essa consciência e ele faz isso automaticamente. Não precisa ir na Europa, porque ninguém abre o clube na Europa para você participar de pré-eleição, nada. Você fica na arquibancada. Então é a mesma coisa que você vê na televisão, pô. A mesma coisa Claro. quando os treinadores vieram aqui, você viu, ficou lá na arquibancada, alguém foi dentro do vestiário, foi na pré-eleição final do jogo, ninguém deixa. Então Não. é inútil isso aí. Agora, os treinadores brasileiros perderam algumas coisas principais. Primeiro, a prática de deixar o jogador jogar. O jogador ele tem que jogar. Com o número de jogos excessivo, você não faz mais coletivo. O coletivo é onde você arruma, onde o jogador se conhece mais. Eu não posso conhecer o jogador só no jogo. Eu jogando quarto domingo, eu só vou conhecer o jogador no jogo. O time muda. A cada 3 meses sai uma leva de jogadores, volta outro. A cada 3 derrotas, muda o treinador, volta a estaca zero. É muita dificuldade no Brasil. Isso tudo, Nunes, por um motivo simples. A administração do clube é amadora. O presidente do clube julga por paixão. Ele não vê o treinamento do treinador, ele vê o resultado. Quando você vê resultado, você não quer saber se o treinador trabalhou certo ou errado. Você quer saber qual foi. Isso aí, a imprensa, porque também tem negócios na imprensa, que o torcedor não vai escutar a rádio se o time dele perder, o patrocinador tira o patrocínio, porque o patrocinador é flamenguista, é vascaíno, é botafoguense, ele tira o patrocínio se o time não estiver bem. Então há interesses que haja uma mudança, porque eles falam isso para o patrocinador, para a torcida. Não, vai ter mudança, vai ter mudança. E isso tudo você começa a julgar por resultado e não por trabalho. Né? Qual o treinador que foi mandado embora? Quando você julga por trabalho, porque o treinador saiu porque não presta. Como é que no dia seguinte ele está num outro clube grande? Se ele não presta aqui, presta lá. Então, o problema é com a direção do clube, que na hora de contratar, eu só uma vez, Nunes, eu fui contratado para ser treinador, em que o clube me deu uma passagem, eu fui no clube, conversei com o presidente me deu todo as dificuldades do clube, me deu todos os objetivos para aquela temporada e perguntou se eu aceitava. Eu falei, eu topo isso aí, lançar menino, isso tudo aí. Foi o Internacional de Porto Alegre com o Fernando Miranda. Foi o único presidente que me botou a par de toda a situação do Internacional e tudo que eu precisava fazer, que o Internacional queria para aquela temporada. Então, assim,
normalmente o cara está desempregado, vem. Ele sai daqui, vai para outro. Quem é incompetência? É do dirigente ou do treinador que saiu de um e foi para o outro? Se o cara é incompetente, não vale para ninguém, não serve para ninguém. Eu só tenho um pedreiro incompetente, eu não indico para o meu amigo. Entendeu? Então, isso aí, a incompetência da direção que julga por paixão. Infelizmente, o futebol tem que mudar nisso aí. Como é que você vê o Flamengo hoje? No caminho certo para se tornar uma potência mundial? O Flamengo fez o mesmo papel que o Internacional fez na minha época. O presidente do Internacional, Fernando Miranda, fez a mesma coisa que o Bandeira de Melo fez no Flamengo. O que aconteceu com o Internacional em bem pouco tempo? Campeão do mundo. O que o Flamengo aconteceu com o Flamengo em bem pouco tempo? Disputou a final. Claro que o outro time estava mais montado, mais tempo, tinha um bom time. O Flamengo não ganhou, mas fez um grande trabalho. Por quê? Porque o Bandeira de Melo acertou a do clube. Hoje, antes do Bandeira de Melo, ninguém queria ir. A grandeza do TB não recebia. Então era um problema. Então, como o Fernando Miranda fez no Internacional, o Bandeira de Melo fez no Flamengo e surtiu os efeitos. Então, isso deveria ser um exemplo para todos os clubes. Quando você administra com o pé no chão, o Fernando Miranda no Internacional foi execrado pela torcida, foi bombardeado pela imprensa e ele falou, esse o projeto e vai ser até o fim, foi até o fim. Acabou o mandato dele, ele falou, muito obrigado, até logo, acertei o clube, deixou o clube sem dívida nenhuma para o outro fazer o papel que tinha que ser feito com um grande time que com um grande clube que foi campeão do mundo também. E como é que você vê a atual diretoria do Flamengo hoje? No caminho certo para fazer o Flamengo uma potência mundial? Quando o Bandeira de Melo começou esse... Eu cito o Bandeira de Melo porque uma coisa eu acho que está ligada à outra, né? Porque tudo na vida é continuidade, né? Quando você não tem continuidade no trabalho, nas pessoas, você começa de novo. Você recomeçar no futebol é muito ruim. O Bandeira de Melo começou um trabalho e o Landim está dando continuidade. Isso é muito legal. Se ele der continuidade com as mesmas ideias, não deixar o time entrar naquela deve, faz as coisas sem poder pagar e deixa para o outro pagar, isso aí vai entrar em declínio já de novo. Mas se ele continuar com aquela ideia de que o clube tem que ser forte, mas tem que pagar as coisas em dia, eu tinha medo, eu falei isso desde o Bandeira de Melo. O Flamengo vai se tornar uma potência. Porque com a torcida que tem, um poder aquisitivo que tem, porque a torcida vem e paga. Eu como tricolor, eu temo pelo Flamengo ser a grande potência de futebol no Brasil e também no mundo. Mas tem que continuar com essa política que veio do Bandeira de Melo. Se mudar aquele negócio, contrato sem ter para como pagar e começar, vai cair de novo e vai ficar um time comum. Claro que a grandeza do Flamengo é muito grande, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, todos os times grandes são grandes mesmo, né? Mas o Flamengo é um time que já demonstrou a força de torcida. Então, o Flamengo tem todas as condições de se tornar uma das potências mundial em termos financeiros, em termos de time, se continuar com essa política aí. O Flamengo está realmente na administração do Landim, está fazendo um excelente trabalho. Eu estou lá, eu vejo o trabalho deles, tanto do presidente como dos dirigentes, né? Do vice, do seu Reinaldo, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, do Gustavo Oliveira, o vice-presidente de marketing, que vem também fazendo um trabalho Vou fazer uma crítica. Crítica. Essa medida provisória que ele insinuou para o Bolsonaro, né, junto, se eu não me engano, com o deputado Marcelo Aro, foi prejudicial para o jogador. Porque não a transmissão é de clube para clube, a gente não tem nada com isso. Mas o direito de arena voltar para os clubes, ninguém vai receber, como não recebia antigamente. Eram ações trabalhistas direto para receber. E agora, se voltar para o clube, os clubes não vão pagar de novo. Inclusive, o Flamengo quer acoplar
o direito de arena aos salários. E que está errado. Isso aí é um direito totalmente diferente de salário e tudo. Então, isso aí é uma crítica que eu faço. Eu não sei como. Eu não sei como o Bolsonaro aceitou uma coisa dessa, porque os jogadores vão ser prejudicados. Eu não falo de um jogador do Flamengo só, não. O grande problema são os jogadores dos times de pouco investimento, que eles pegam esse direito de arena e vão passar o final do ano, porque você vê, os times pequenos, já agora em julho, já não tem mais atividade. Então, além do salário pegar o direito de arena dos campeonatos estaduais, vai fazer com que eles aguentem até o final do ano. Se tirar o direito de arena para o clube, ninguém vai pagar, porque os clubes estão endividados, não paga nem o governo que deve. Isso é uma crítica que eu faço diretamente a essa medida provisória, esse artigo. O problema de transmissão não é problema nosso, quem tem direito ou não, eles que discutam, os clubes que discutam, mas isso aí, o direito de arena, afetou diretamente os jogadores agora e vai afetar os treinadores, porque o nosso projeto também tem direito de arena. E se for para o clube, a gente não vai receber. E você acha que o futebol brasileiro já precisa de treinador de atacante? Olha, eu já fiz essa experiência em duas vezes no mundo árabe. Na seleção da Arábia Saudita, eu botei um treinador de atacante, né, e foi muito legal. Eu acho que como a posição do goleiro é uma posição diferente, que exige detalhes diferentes, ao atacante é a mesma coisa. Eu, quando era jogador... Desculpa, dei um bico aqui na câmera. Eu, quando era jogador... Principalmente treinar os fundamentos, não é isso? Fundamento. Eu, quando eu era jogador, eu falava para os presidentes que eles reclamam assim, pô, mas o cara só porque faz gol quer muito dinheiro. Não, pode pagar. Pode pagar, porque fazer gol não é fácil, não. Você tem 10 jogadores, 8 jogadores dentro da área, a bola tá ali, um espacinho pequenininho, tem uma trave de 7 metros e pouquinho e um goleiro para impedir. É muita gente. O cara para fazer gol é muito difícil. Então, já nesse tempo, eu achava que tinha que ter um treinamento especial. A rapidez no domínio. O Zico tem um vídeo que ele fala assim, dentro da área, dominou, chutou. Dominou, deu mais um toque, não chuta mais. Então, isso aí precisa ser treinado especificamente. E eu fiz isso 2 vezes. Uma na seleção da Arábia Saudita, que foi muito bom. Eu pegava os atacantes, tinha o treinador de atacante, e também num clube da Arábia Saudita também eu botei um ex-atacante saudita mesmo para treinar os atacantes. Foi muito legal, foi muito proveitoso. Infelizmente aqui no Brasil ainda não aderiram isso aí, mas é muito importante. Mas eu acho muito legal. No Internacional já tem, sim. O Internacional já tem treinador de atacante. Já tem treinador de atacante. É, legal. Como para você, quais os melhores centroavantes do futebol brasileiro? Não vou cair nessa, né, Nunes? Vou esquecer alguém. Eu prefiro dizer assim, ó, eu vi... Cite uns 4 aí. Nunes, eu vi Pagão jogar. Vi Coutinho. Pô, vi Toninho do Santos. Aí tu vem Roberto Miranda do Botafogo. Aí você vê, não dá, pô, é muito Pelé, que não era um centroavante Pelé, mas jogava lá, fazia gol, é muito jogo. Aí para chegar até hoje é muito. Vou ficar aqui, vai acabar a live. Eles vão cortar a live. Cita uns 4 aí do futebol brasileiro. Já atual. Citei, pô. Atual? A do futebol atual. Não. Atual é a coisa, ó. Meu controle de qualidade é muito apurado, porque quando você fala do jogador atual, aí você me dá a posição dele, eu vou lá no meu tempo ver a posição que eu tinha, né? Então quando você fala o meio campo, eu vou lá, aí Gerson, Ademir da Guia, aí eu não consigo qualificar o de hoje. É a mesma coisa os atacantes. Se você for pegar para mim e falar assim, o Gabigol, hoje, é o melhor que tem. Mas e no futebol brasileiro? 5º, 6º lugar. Na minha concepção, porque eu vi Pagão, Coutinho, Claudiadão. Não dá, pô. E o Claudiadão nem foi titular absoluto da seleção há muito tempo. Né? E você vê, você mesmo, quantos gols você fez na tua vida, pô?
Mas Verdade. qual a chance que você teve? Era muito jogador bom. Então, eu só cito dois jogadores para mim que foram os melhores do mundo, que é Pelé e Garrincha. Ainda assim, eu acho que o Garrincha foi prejudicado pela vida dele. Porque se o Garrincha tem um ex-pai, jogador como o Pelé teve, uma carreira assistida como o Pelé teve, ninguém ia saber quem seria o melhor, o Pelé ou o Garrincha, porque o Garrincha jogava muito. Eu fui João e sou orgulhoso de ter sido driblado pelo Garrincha. Qual foi o melhor jogo da sua história? Eu tive dois jogos que eu não digo que tenham sido os melhores, mas assim, eu digo que foram os jogos mais difíceis que eu disputei. Foram dois Flamengo e Vasco. Um eu jogando no Flamengo e outro pelo Vasco. Foram os dois jogos que eu saí do campo, sem brincadeira. E se tivesse, eu precisava ter meu quarto do lado do vestiário ali para sair e dormir. Porque foram muito cansativos. Mas foram dois jogos excepcionais. Todos dois, o time que eu estava ganhou. Mas foram jogos assim extenuantes, bons jogos de se ver, muito jogador, craques, né, juntos. Então os jogos eram bastante extenuantes. Hoje você é presidente do Sindicato dos Treinadores, é isso? Da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Você está fazendo muito curso para treinadores? Não, mas lá a gente não faz curso, né? Porque eu acho que fazer um curso, ele tem que valer alguma coisa. E nenhum curso, a não ser o da CBF, vale. Se você pegar um curso de qualquer entidade de classe e fizer, e chegar no clube com aquilo, você não senta no banco do Campeonato Brasileiro. Então não vale. Então eu acho que todos esses cursos de classe deveriam mudar o nome para atualização. Porque são bons cursos, não são ruins as aulas, não são. São pessoas boas, profissionais muito bons que dão as palestras. Eu já assisti vários, então são bons. Mas não vale certificado para você sentar no banco. Então, para mim, não tem um valor assim de certificado. Mas são boas como atualização. Né? Para você que quer estudar, vale a pena. Né? A gente está pensando em fazer, né? O sindicato de atletas está pensando em fazer alguns, não vai ter o nome de curso. A ideia é ter como atualização. Vai dar o dia a dia, o vestiário, que nesses cursos ninguém faz vestiário, né? Que ninguém fala da hora da preleção, da hora que começa o treinamento antes do jogo até a hora do jogo, o que acontece, o que se faz. Então essa é a nossa ideia que a gente está colocando no papel para que a gente, bem próximo, a gente faça essas atualizações, esses complementos dos cursos da CBF. É verdade. Mas você acha que futuramente a gente vai ganhar uma Copa do Mundo novamente com o futebol que nós estamos hoje? Rapaz, em 1991 eu escrevi um livro, Porque Foi, Porque Não É Mais. Porque foi o maior do mundo e não era mais. Já em 91 eu já achava isso. Principalmente pelos desmandos em campo de direção de clube, né? Da diretoria. Eu me lembro que em 91 ou 90, não me lembro bem qual foi o ano, os dois times deram volta olímpica no Campeonato Carioca. Um para um lado, outro para o outro. Depois do jogo, dois times se acharam campeões e deram volta. Se eu não me engano, Botafogo e Vasco, se eu não me engano. E aquilo fez com que eu escrevesse esse livro. Depois disso, a gente ganhou 2 Copas, mas não como os melhores do mundo. Nós ganhamos as Copas porque ganhamos. Não chegamos com aquele cartaz de que íamos ganhar a Copa. E hoje eu vejo mais difícil ainda. Se você pensar bem, Nunes, todos os jogadores que hoje estão na seleção brasileira são convocados, na minha opinião, 2 jogadores teriam vagas como reserva ou terceiro reserva na seleção dos nossos tempos, que era o Thiago Silva e o Neymar. Os outros, nenhum teriam chance nas seleções passadas. Entendeu? Então eu vejo assim, o futebol brasileiro num declínio muito grande com a formação de jogadores. Se você não voltar a fabricar jogador bom, e você só vai fabricar deixando o jogador se desenvolver. Eu vou contar uma história assim. Meu genro tem uma. Fica à vontade. Fica à vontade. Meu genro tem uma escolinha aqui, estação de craques aqui na Barra. E que nós fomos fazer um jogo e ele estava rouco. Ele, como treinador, estava rouco. E eu fui assistir o jogo
e sentei atrás do gol. Tinha um lugar assim com as árvores, um banco, eu sentei. E veio, os meninos tinham 12 anos, 10 anos mais ou menos. E quando eu sentei, veio o pai do menino e me pegou. Zé Mário, vamos lá. O Marco Aurélio tá rouco, não pode gritar com os meninos. Eu falei, muito bom, graças a Deus. Ninguém vai atrapalhar os meninos se divertirem. Eles vão chegar em casa felizes, não importa o resultado, mas vão se divertir porque o treinador não vai encher o saco deles para eles jogarem. Não vou. Hoje os vão ser felizes. 14 anos, ser feliz para jogar. Ele tem que expor a ideia dele, tem que ser feliz. Hoje tem menino com 12 anos que o pai está botando personal trainer para vender para a Europa. Isso é um crime. Os garotos não vão dar em nada. 99% desses meninos não vão dar em nada. Eu assino embaixo. Não sei se eu vou estar vivo para vê-los, né? Eles têm 12 anos, não sei. Mas que não vai vingar, eu afirmo que não vai vingar. Você aconselha a fazer o que, então? Há 14 anos, Nunes, até 14 anos, a espontaneidade tem que ser incentivada. Os meninos têm que se divertirem para jogar. Eles não podem entrar em tática severa. Lá na escolinha, na escolinha do meu genro, que eu participo bastante, a gente orienta. O cara fala assim, eu sou lateral direito. Aí depois você olha, está lá na ponta esquerda, assim, qual a tua posição? Lateral direito, olha onde é que você está. Aí fala, tá bom. No outro dia eu estava num trabalho técnico com eles, e era o menino tinha uns 8 aninhos, e era trabalho de passe. Um dava um passe para o de frente, para o trabalho de fundamentos. E aí a bola veio, e ele deu de letra. E a bola foi longe. Aí eu olhei para ele e fiz assim, um movimento de descontentamento. Ele falou assim, desculpa, eu sei que não pode fazer isso. Não, você pode fazer isso, você pode criar, você não pode errar. Tenta fazer direito. Aí na outra bola que veio, ele fez e deu o passe certo de letra. Aí eu falei, agora sim, você pode fazer quantas letras você quiser com qualquer perna. E pode fazer qualquer outra coisa que você quiser. Porque eu estou dando a ele a iniciativa, a capacidade de criar. Eu sempre, quando dei meus treinos, eu tive um... Meu último clube aqui foi o Goiânia, em Goiás. A gente estava num hotel onde não tinha nada para os jogadores fazer de manhã e era folga de manhã. O que eu fiz? Eu levei todo mundo para o campo. Olha só o que aconteceu, Nunes. Eu levei todo mundo para o campo. Quando chegou todo mundo no campo, eu sentei no banco. Eles ficaram assim, e aí? Eu falei assim, e aí? Ele falou, mas e aí? Eu falei, não tem treino. Faça o que vocês quiserem. Faz um bobinho, faz um joguinho, bota tênis, faz um joguinho, faz uma pelada, faz tudo. Sabe o que eles fizeram? Sentaram no campo. Não fizeram nada, não tiveram iniciativa de brincar, de fazer um controle, de botar um bobinho. Não, eu tive que fazer. Falei, então, já que vocês não fizeram nada, eu vou fazer. Aí tive que armar 2 toquezinhos, brincadeira, porque eles não têm iniciativa. Esse é o futebol de hoje. Entendeu? Os jogadores que não tiverem iniciativa, ele não vai jogar. Vai fazer o óbvio. E o óbvio não sai do lugar. Então, essa é a minha ideia. O jogador tem que fazer, até 14 anos, 15 anos, ele tem que ser espontâneo. Ninguém pode afirmar que um jogador vai ser jogador até os 18 anos. Ninguém. Ele pode. Eu já vi muito jogador, e você viu isso aí. Muito jogador na base, ser os maiores, chegar no profissional não joga nada. E eu já vi o contrário. Na base foi um jogador mediano e chegou no profissional, estouraram. Verdade. Zé Mário, já estamos já no final. Infelizmente é uma hora só, né? Mas, pô, um prazer te receber, cara, entendeu? Deixa eu agradecer o pessoal que eu vi aí. Eu vi o André lá de Goiânia, eu vi o pessoal do Figueirense falar. Muito obrigado, dizendo que eu sou considerado o melhor treinador que passou pelo Figueirense. Eu estive lá 3 vezes no Figueirense, foi muito legal. Eu estive com o Albenei, Gerson, meu Deus do céu. Juninho Vanusa era um excelente jogador, era muito jogador bom também. Então, muito obrigado para todos vocês que acompanharam a gente. E, infelizmente, tem que cortar.
Aproveitando a oportunidade também, mandar um abraço a todos vocês aí, para a Nação Rubro-Negra, a todos os torcedores brasileiros. Um prazer ter falado com vocês, Mário. Fica com Deus aí, muito obrigado pela live aí. Apesar de eu ser tricolor, foi um prazer muito grande ter jogado no Flamengo. Foram 3 anos direto, foi muito legal. Beleza, irmão, fica com Deus aí. Obrigadão aí, um abraço.